Olá, boa tarde. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje de manhã a sessão solene de abertura do ano do Judiciário. O presidente da Suprema Corte, ministro Luiz Fux, destacou que a pauta de julgamentos neste primeiro semestre continuará dedicada às agendas da estabilidade democrática, da preservação das instituições políticas do país, da revitalização econômica e da proteção à saúde e aos direitos humanos. O ministro Fux afirmou ainda que espera que esse ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, pois não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. A abertura do ano judiciário é um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos aos demais. Supremo Tribunal Federal deve realizar 9 sessões plenárias em fevereiro. O primeiro tema pautado para julgamento no plenário do STF é sobre a restrição de ações policiais durante o período de pandemia nas comunidades do Rio de Janeiro. Superior Tribunal Militar dá início aos trabalhos na Corte. E ainda a amazonense Beto Simonetti toma posse como novo presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. A Ordem dos Advogados do Brasil é protagonista da história deste país. E o futuro cobra de nós um papel vigilante e sempre atuante na preservação da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal realizou hoje de manhã a sessão solene de abertura do ano judiciário. O encontro foi por videoconferência por causa do agravamento dos casos de Covid-19 e gripe aqui no Distrito Federal. E quem acompanhou a sessão e traz agora as informações ao vivo é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux, fez um discurso de otimismo para 2022. O ministro lembrou ainda que este é ano de eleições, momento que demanda espírito democrático e respeito às instituições. A sessão, como você disse, foi realizada por meio telepresencial por causa do aumento do número de casos de Covid-19 e gripe aqui na capital do país. Vamos ver agora os detalhes na reportagem. Na sessão de abertura do ano judiciário, o ministro Luiz Fux falou sobre o desafio do primeiro ano da gestão dele à frente do Supremo Tribunal Federal. Segundo Fux, o STF trabalhou incansavelmente para que cidadãos e agentes públicos preservassem a coletividade e a cooperação no combate à pandemia. Movidos por singular espírito cívico e sempre em busca do bem-estar social, proferimos colegiadamente decisões ponderadas sobre temas de alta complexidade científica e constitucional, cujo desfecho produziu impactos políticos, impactos econômicos, impactos sociais, todos positivos para o Brasil, como, por exemplo, os esforços que fizemos para salvar vidas e para salvar empregos. O ministro definiu que a pauta de julgamentos do Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre de 2022 vai continuar dedicada à preservação da economia, das relações de trabalho e da saúde pública. Outro ponto abordado no discurso de Luiz Fux foram as eleições gerais deste ano. Para o ministro, o pleito deve ser visto como uma oportunidade coletiva para votos conscientes que levem o país à prosperidade. Fux pediu tolerância ao longo do processo eleitoral. Este Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, concita os brasileiros para que o ano eleitoral seja marcado pela estabilidade e pela tolerância, porquanto não há mais espaços para ações contra o regime democrático e para a violência contra as instituições públicas. Luiz Fux finalizou a fala com um compromisso de iniciar o segundo ano de gestão na presidência do Supremo Tribunal Federal, com a missão de continuar aprimorando a gestão judiciária e aproximando os tribunais da sociedade. O percurso que se avizinha é muito árduo e sinuoso, mas não nos permite adotar qualquer postura pessimista.
Ao revés, juízes sem esperança não guardam a Constituição, a qual, no ano de 2022, nos conclama a uma luta renhida pela solidez das nossas instituições e do nosso regime democrático. A sessão solene de abertura do ano judiciário contou com a participação online dos presidentes dos tribunais superiores e de outras autoridades. Membro honorário vitalício do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, também falou sobre o papel fundamental do Poder Judiciário durante as eleições gerais deste ano. Já o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, reafirmou o compromisso do Ministério Público Federal com a garantia de direitos constitucionais dos brasileiros. Bom, o Supremo Tribunal Federal deve realizar este mês 9 sessões plenárias, incluindo a de hoje. Na pauta, temas polêmicos, como a realização de operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro, o comprovante, a exigência do comprovante de vacinação e também demissões em massa. Vamos ver os detalhes da pauta de fevereiro na reportagem de Fernanda Porto. O primeiro tema pautado para julgamento no plenário do STF é sobre a restrição de ações policiais durante o período de pandemia nas comunidades do Rio de Janeiro. O ministro Edson Fachin proibiu as operações em junho de 2020. A exceção é para casos extraordinários justificados por escrito e com cuidados excepcionais. Entidades da sociedade civil e Defensoria Pública pediram esclarecimentos sobre as situações em que pode haver essa exceção. O caso deve ser julgado nesta quarta-feira. Também estão previstos para esta semana o referendo sobre registro de estatuto das federações partidárias e a necessidade de negociação coletiva antes de demissão em massa, que teve repercussão geral reconhecida. Ou seja, a decisão do colegiado do Supremo irá ser referência para as ações que tramitam em todo o Brasil sobre essa matéria trabalhista. Na pauta deste mês, ainda estão previstos os julgamentos sobre prazo de 8 anos de inelegibilidade depois do cumprimento de pena para políticos condenados pela lei da ficha limpa, administração de compartilhamento de dados pelo governo federal, licença de 180 dias para servidores públicos na condição de pais solteiros, o questionamento da lei que permite que a União, estados e municípios requisitem bens e serviços de pessoas físicas e jurídicas em situação de calamidade pública ou epidemia, a permissão para municípios entregarem guias de arrecadação tributária sem ser exclusivamente pelos Correios, uma lei de São Paulo que obriga as empresas de serviços a sempre oferecerem novas promoções para clientes pré-existentes, uma lei de Pernambuco sobre serviços de telecomunicações, expressões contidas na lei de meia entrada, e uma ação penal contra o deputado federal Silas Câmara por suposto desvio de pagamento de funcionários do gabinete. Outro tema polêmico é a exigência do comprovante de vacinação para todas as pessoas que vêm do exterior para o Brasil. A cobrança foi determinada em decisão provisória do ministro Luiz Roberto Barroso e o plenário vai avaliar se referenda liminar. Esse julgamento está previsto para a semana que vem. E para detalhar mais a abertura do ano judiciário e também as pautas de julgamentos, eu converso agora com a consultora jurídica da TV Justiça, que já está conosco na tela, Gisele Reis. Olá, Gi, seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Bom, queria que você começasse explicando para a gente a reabertura dos trabalhos. A gente, às vezes, popularmente usa esse termo, né? Mas, na verdade, o judiciário nunca parou de trabalhar, mesmo durante o período de recesso, né, Gi? O que significa na prática, a partir desta data? É recontagem de prazos? Isso, Rafaela. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham. Esse momento de sessão solene de abertura dos trabalhos, né, do ano judiciário é uma sessão em que não ocorre julgamento, na maioria das vezes não acontece nenhum julgamento, como hoje nós tivemos apenas uma sessão solene, mas é um fato muito importante porque é um marco na abertura dos trabalhos do Poder Judiciário como um todo. Inclusive as demais cortes, elas acabam também fazendo uma sessão de abertura, mas apenas após a sessão solene oficial do Supremo Tribunal Federal.
E como você falou, o Supremo, o Judiciário, ele está sempre em atividade, mesmo naqueles períodos de recesso em razão de Natal, Ano Novo, ou no caso dos tribunais superiores, aqui no Supremo Tribunal Federal, nós temos as férias forenses, que são em janeiro e julho, mas que também funcionam em regime de plantão. No entanto, a normalidade dos trabalhos, elas são retomadas a partir desse momento da sessão de abertura do ano judiciário. Então, nós estávamos aí durante o período de janeiro, num período de férias forenses, em que o tribunal estava trabalhando sob o sistema de plantão judiciário, mas isso agora é retomado de uma forma, né, normal, dos trabalhos normalmente, todos os ministros retomam as suas atividades, não só o presidente que fica ali de plantão, né, ficava de plantão em janeiro, mas agora todos os ministros, lembrando que nesse período, em razão dessa situação excepcional da variante Ômicron aqui no Distrito Federal, o Supremo tem retomado suas atividades por meio de videoconferência. E isso significa que os prazos processuais voltam a correr, o funcionamento administrativo também volta a acontecer de uma maneira natural, sem ser em forma de plantão judiciário. Vamos falar um pouquinho de fevereiro agora. A gente já acompanhou ali na reportagem a expectativa para os casos que devem ser analisados pelo plenário. Eu vejo que ainda temos ali uma repercussão, assuntos relacionados à pandemia, né? E outros temas também, eleitorais e tal. O que você destaca? Eu vou pegar esse gancho do eleitoral que você acabou de mencionar, Rafaela. Nós estamos em ano eleitoral, então já temos ações no Supremo com essa temática, questionando alguns aspectos importantes em matéria eleitoral. E a gente sabe que a probabilidade desses temas ainda continuarem chegando no Supremo é grande. O Supremo sempre se destaca porque na guarda da Constituição a gente sabe que a questão eleitoral, o sistema político, ele é extremamente importante para as instituições democráticas, para o exercício da democracia. Então, eu dou destaque já para a primeira sessão, que acontece amanhã, a partir das 14 horas. Nós temos uma matéria eleitoral, 2 matérias eleitorais previstas na pauta. Uma é uma ação direta de inconstitucionalidade, em que o Supremo irá se debruçar sobre o referendo de uma liminar que tratou sobre as federações partidárias. O ministro relator, ele determinou que essas federações elas só poderiam ser registradas até 6 meses antes das eleições. Esse prazo vai até o dia 1º de março. Ele acabou suspendendo o trecho da lei dos partidos políticos e isso será, então, objeto de análise pelos ministros do Supremo Tribunal Federal logo na sessão de amanhã. Além disso, também temos uma ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada pela Associação Nacional dos Jornais, também questionando uma restrição que foi imposta pela Lei das Eleições quanto à veiculação de propaganda eleitoral paga. Na ação, eles argumentam, inclusive, a importância, né, dos instrumentos, dos veículos de comunicação nesse momento político, né, de disputa eleitoral, e eles pedem, então, que o Supremo se manifeste sobre a constitucionalidade dessa restrição às propagandas eleitorais pagas em veículos de comunicação impresso. Mas, além disso, Rafa, a gente tem um tema muito importante para a pauta de amanhã, que é a continuidade do julgamento da ADPF das favelas, que vai tratar aí de explicações que foram solicitadas, né, em relação à liminar do ministro Edson Fachin, que suspendeu as operações policiais visando a diminuição da violência e da letalidade policial nas operações nas favelas do Rio de Janeiro. Então, nós já temos 2 votos, o voto do ministro Edson Fachin e também o voto do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhou em parte o relator. Maravilha, Gi. Infelizmente o nosso tempo é curto, tem tanta coisa que deve ser julgada esse ano, né? O presidente destacou agora na abertura a manutenção dessa agenda, né, da estabilidade democrática, a preservação das instituições, direitos à saúde, a preservação de direitos humanos, estabilidade, muita coisa pela frente. A gente vai contando ao longo das próximas edições do jornal. Gi, muito obrigada pela sua participação mais uma vez. Ótima tarde para você. Boa tarde. E você vai ver a seguir a abertura do ano judiciário nos demais tribunais superiores. Os detalhes daqui a pouquinho, eu volto já.
nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos com o Estado democrático de direito. O Superior Tribunal Militar realizou, agora de manhã, a sessão solene de abertura do ano judiciário. A sessão foi aberta pelo presidente da Corte, ministro Luiz Carlos Gomes Matos. Em seguida, o tribunal deu início ao julgamento da pauta. A partir de agora, os prazos processuais voltam ao normal. E logo mais às 14h começa no Superior Tribunal de Justiça, STJ, a sessão especial que dará início ao retorno das atividades na Corte. Confira agora na reportagem especial de Rafael Porfírio as principais matérias que deverão ser analisadas ao longo deste ano no STJ. Em 2022, poderão entrar na pauta da Corte Especial processos criminais de ampla repercussão no cenário político nacional. Um deles é a ação penal instaurada contra o governador do Amazonas, Wilson Lima, o governador Carlos Alberto Filho e outras 12 pessoas, entre elas ex-secretários estaduais, servidores públicos e empresários. Todos foram denunciados por supostamente fazerem parte de uma organização criminosa que teria efetuado a compra superfaturada de respiradores destinados ao tratamento de vítimas da Covid-19. A Corte Especial também vai analisar o caso do governador de Tocantins, Mauro Carlesse, afastado do cargo por 180 dias após o colegiado referendar por unanimidade decisão monocrática do ministro Mauro Campbell Marques. Investigações policiais apuram a formação de organização criminosa voltada para fraudar o plano de saúde dos servidores estaduais. Já no âmbito dos recursos repetitivos, a Corte Especial deverá prosseguir com o julgamento de recursos especiais que tratam da possibilidade de fixação dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, quando o valor da condenação ou proveito econômico for elevado. Outra expectativa é a retomada do julgamento iniciado na segunda sessão, que vai definir a validade da cláusula contratual de plano de saúde coletivo por faixa etária. Segundo o Banco Nacional de Demandas Repetitivas do Conselho Nacional de Justiça, pelo menos 9.000 ações estão suspensas em todo o país, aguardando a tese a ser firmada no STJ. Já a terceira sessão vai iniciar os julgamentos com debate sobre a legalidade da requisição de dados fiscais pelo Ministério Público, diretamente à Receita Federal, sem prévia autorização judicial para investigação criminal. Na segunda turma, um caso de maior visibilidade com perspectiva de julgamento é o do valor da indenização aos familiares do ajudante de pedreiro Amarildo Souza, morto em 2013 por policiais militares na favela da Rocinha, no município do Rio de Janeiro. O corpo nunca foi encontrado. Em outro processo de repercussão na quarta turma, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recorre contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a sentença que julgou improcedente o seu pedido para receber reparação por danos morais do ex-procurador da República, Deltan Dallagnol, no valor de R$1 milhão. Lula alega ter sido alvo de ataques à sua honra, imagem e reputação, quando Dallagnol, então coordenador da Operação Lava Jato, promoveu a coletiva de imprensa transmitida em rede nacional com o uso de slides de PowerPoint para divulgar a denúncia do Ministério Público Federal contra o ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. Nas turmas de direito público, o início do ano deverá ser marcado pela discussão sobre a validade de decretos estaduais que exigem a comprovação da vacinação contra a Covid-19 como requisito para o ingresso em órgãos públicos e estabelecimentos particulares, como bares, restaurantes e academias de ginástica, além de eventos esportivos e festas. E o Tribunal Superior Eleitoral adiou a retomada das atividades presenciais até que a situação da pandemia da Covid-19 melhore. As sessões serão realizadas de maneira virtual. Na pauta da sessão de hoje estão previstos 4 processos. Um deles, sob a relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, trata sobre propaganda eleitoral antecipada. A sessão começa às 7h da noite. Você pode acompanhar a transmissão ao vivo pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube e pela TV Justiça. A partir de hoje, os prazos dos processos em tramitação na Corte Eleitoral, que estavam suspensos por causa do recesso,
voltam a correr normalmente. A Secretaria do Tribunal também retomou o atendimento ao público, das 11 horas da manhã às 7 da noite. Caso você precise entrar em contato com algum setor do tribunal, pode acessar o site tse.jus.br, ir na aba Atendimento ao Público e buscar os contatos, os e-mails e os telefones. Já as atividades presenciais ainda não foram retomadas. O retorno estava previsto para hoje, mas diante dos altos números de casos de Covid registrados, foi adiado até que a situação melhore. E a sessão do TSE, a sessão do Tribunal Superior do Trabalho, o TST, está marcada para 1h30 da tarde e também será no formato telepresencial. E você vai ver a seguir, novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil toma posse e diz que é papel da Ordem defender a Constituição e lutar contra a tirania e o arbítrio. Os detalhes você confere em instantes. Voltamos já. A Constituição Federal, além de pautar o Estado Democrático de Direito, assegura aos cidadãos uma gama de direitos e garantias fundamentais, bem como instrumentaliza o ordenamento jurídico, nato e principiológico da nossa República. A Vara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve medida cautelar de suspensão do exercício da função pública da ex-deputada Cristiane Brasil. No pedido, a defesa de Cristiane negou que ela tenha sido chefe de uma organização criminosa que teria desviado milhões dos cofres públicos. A defesa pediu ainda, caso não fosse revogada a medida cautelar, que alternativamente fosse autorizado à ex-deputada o exercício de cargos públicos com o impedimento de ordenar despesas nos limites do município e do estado do Rio de Janeiro, onde, de acordo com a denúncia, ela teria influência. A juíza, porém, negou todos os pedidos, destacou que os fatos em exame são gravíssimos e trazem em si lesão a toda a sociedade. Tomou posse hoje pela manhã o novo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, o amazonense Beto Simonetti. Ele vai ficar à frente da OAB nos próximos 3 anos. A posse foi na sede da OAB Nacional em Brasília. Por causa da pandemia da Covid-19, a cerimônia foi transmitida pelo YouTube. O advogado Beto Simonetti foi secretário-geral durante a gestão do ex-presidente Felipe Santa Cruz. O presidente eleito é formado pela Universidade Newton Lins e pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal pela Universidade Federal do Amazonas. Ele é o segundo amazonense a assumir a presidência da OAB. A chapa, encabeçada por Simonetti, recebeu 77 dos 81 votos. Durante a gestão, o novo presidente prometeu defender a categoria, a Constituição e mecanismos de combate à pandemia da Covid-19 e à fake news. A Ordem dos Advogados do Brasil é protagonista da história deste país. E o futuro cobra de nós um papel vigilante e sempre atuante na preservação da Constituição Federal. Cumpre a quem prestou o nosso juramento lutar para que a tirania e o arbítrio jamais triunfem sobre a ordem e a lei. É por isso que sempre combatemos os arroubos autoritários. A advocacia tem uma das mais relevantes incumbências: defender o direito de defesa, a garantia mínima do cidadão frente a toda e qualquer ameaça de despotismo e de injustiça. Todas as pessoas, não importa quem, não importa do que é acusado, tem direito a ser bem representado, a ser bem defendido e ter um julgamento justo. É isso aí, hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você, temos um encontro marcado amanhã, eu te aguardo. Tchau, tchau.